Na mitologia grega, Narciso era um jovem caçador muito bonito. Um dia, ao se debruçar sobre um lago e ver sua aparência pela primeira vez, ele ficou apaixonado pela própria imagem. Ele observou o seu reflexo por muito tempo, admirando a sua beleza, sem saber que se tratava dele mesmo. Até que tentou tocar na imagem, mas morreu afogado. O mito de Narciso ficou tão famoso que inspirou até o nome de um transtorno, o transtorno de personalidade narcisista, que é o tema do programa de hoje. Vem comigo que o Talentos e Negócios está começando. Hoje eu resolvi trazer aqui no programa um tema que foi pedido por algumas pessoas que me seguem no Instagram. Talvez para quem não tenha tido contato tão próximo com alguém que tenha esse transtorno, o narcisismo pode parecer apenas uma vaidade excessiva ou tenha uma característica de egoísmo. Mas quem convive acaba sendo vítima de sérios problemas que afetam o âmbito emocional e psicológico. Isso porque essa desordem de personalidade ela causa ao indivíduo uma preocupação em ser grandioso, ausência de empatia, incapacidade de se relacionar, além de um grande exibicionismo e sentimento de indiferença em relação ao outro. Para a gente entender mais sobre o transtorno de personalidade narcisista, eu convidei para vir ao programa o psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência, Fabrício Batista. Seja bem-vindo, doutor Fabrício. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Eu que agradeço você aceitar falar desse tema, que é um tema pouco falado, inclusive, né? Exatamente, um tema que se fala pouco, mas que está bem presente aí na nossa sociedade. Verdade. Queria saber primeiro sobre a origem desse transtorno. A pessoa que tem o transtorno da personalidade narcisista já nasce com ele ou ela pode desenvolver ao longo de alguma experiência durante a vida? Então, essa é uma pergunta importante, mas eu acho que é importante também a gente tentar conceituar aqui o que é personalidade. A personalidade é um conjunto de características que podem dar uma certa previsibilidade, né, daquele indivíduo. Então, e que confere uma certa individualidade à pessoa. Uhum. Então, essas características da personalidade, elas são baseadas principalmente no caráter e no temperamento. Então, para exemplificar, Fernanda, vamos pensar que você conheça uma pessoa do seu convívio e que alguém vai dar algum tipo de notícia ou vai falar alguma coisa para ela. Então, você, por conhecer aquela pessoa, por conhecer a personalidade dela, você sabe como é que vai ser a reação dela a determinada notícia ou informação baseada no que você conhece dela, do caráter e do temperamento. Entendi. Né? Então, a personalidade, ela dá o tom da pessoa, certo? E aí, agora entrando na sua pergunta, o que acontece? Quando os estudos mostram para a gente que a causa, não tem uma causa específica, mas a causa principal está ali, acontece na infância, né? O início do problema. Então, muitas vezes, é uma criança que ela é excessivamente criticada, mas também pode ser excessivamente elogiada, né? Ou ter aquele comportamento reforçado. Então, quando a gente tem esses comportamentos, esses excessos de ambas as partes, aí, os extremos, então a gente pode estar começando a ter algum problema, construindo um problema que lá na frente vai gerar um transtorno de personalidade. Entendi. Todos nós temos traços de alguma outro tipo de personalidade. Isso é normal. Isso não faz com que isso seja um transtorno. O problema é quando você tem vários traços e muito mais do que isso, várias características bem consolidadas que fazem com que o indivíduo seja mais disfuncional. Entendi. Por exemplo, qual que é a diferença de uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista e uma pessoa que tem traços de narcisismo? Qual que é essa diferença? Isso. O traço de narcisismo, né, da personalidade narcisista, ele tem só um ou outro sintoma ou sinal e aquilo não compõe a maioria do quadro, né? Não é
algo tão forte e tão enraizado naquele indivíduo e tão permanente, né? No transtorno de personalidade, até por definição, a gente tem umas características que são permanentes e são generalizadas em relação a determinado tema, né? Então, no caso do narcisismo, a gente pensa assim, ele tem um padrão persistente e generalizado de pouca autoestima, pouca empatia. Pouca Desculpe. empatia. Ele tem uma necessidade assim de ser sempre elogiado, ou Bajulado, sempre bajulado, admirado. adulado, admirado, né? Então, isso é um comportamento bem presente ali no transtorno de personalidade narcisista. E ele também tem uma sensação de que ele é superior, né? De uma sensação de grandiosidade em relação às outras pessoas. Ele realmente acredita que ele é mais especial que os outros. Com certeza, ele tem certeza disso, que ele é especial, que ele é único, né? Isso é um dos critérios diagnósticos para a gente encaixar esse quadro. Entendi. E no caso, quem tem só alguns traços, ela não vai apresentar necessariamente todas essas características. Exatamente. E aí não traz disfuncionalidade. Ele consegue modular e entender que não, ele não é a última bolacha do biscoito, por exemplo, né? Ele sabe tem consciência quando ele vai além. Isso. Tipo assim, eu acho que eu estou sendo muito... eu estou sendo muito exibido, eu estou sendo muito convencido. Isso. A pessoa tem essa noção. E o narcisista não. Exatamente. Ele tem uma autocrítica, Isso. né? Coisa que o narcisista não tem. Pelo contrário. Né? Entendi. Por que o narcisista precisa ser bajulado, admirado? Por que isso? Isso remonta a essa questão aí que a gente está falando da infância, né? Muitas vezes ele foi tão depreciado que ele precisa estar o tempo inteiro se autoafirmando, né? E, sobretudo, em relação às pessoas, porque às vezes esconde uma insegurança muito grande que ele possa ter, né? Então, é uma característica que pode, sim, contribuir para essa necessidade de autoafirmação, de ser bajulado, de ser... É como se ele vestisse ali uma carapuça, uma máscara, para não mostrar a sua própria insegurança, o seu sentimento de inferioridade, seria isso? É uma espécie de carapuça. Só que ele fez isso para a vida dele inteira, né? Então ele passa a vida dele. Uma coisa que é importante a gente pontuar que é o seguinte: para a gente falar em transtorno de personalidade, o indivíduo tem que ter pelo menos 18 anos ou mais, né? Porque quando a gente fala, isso conceitualmente, né? Sim. A gente fala das crianças e adolescentes, eles estão em período de formação da personalidade. Então, a gente seria muito precipitado a gente querer dar qualquer diagnóstico antes dos 18, porque ele ainda está em formação. Entendi. Quais são, afinal de contas, você comentou algumas, mas quais são as características gerais para se fechar um diagnóstico? Isso. Então, normalmente, são pessoas que têm essas características de grandiosidade, né? Ele tem essa necessidade de ser bajulado, né? Tem a questão da pouca ou nenhuma empatia, uma arrogância muito grande, né? Ele tem uma inveja do outro, né? Paradoxalmente, e ele também tem a certeza de que ele é alvo de inveja, né? Ele é invejado, né? Essas são algumas das características que fazem pensar, né? Ele quer sempre tirar proveito das relações ou das pessoas, ele tem certeza, convicção de que ele é único, que ele é especial, que ele está acima das outras pessoas que com ele convivem, né? E normalmente ele se apoia em estruturas assim, por exemplo, no trabalho ou em pessoas em que ele vê aquelas pessoas ou aquele trabalho com alguma qualidade e ele busca conviver nesses ambientes porque ele, vendo no outro aquilo que ele enxerga nele mesmo, ele se sente bem, reforça essa percepção dele de superioridade. E conviver com um narcisista deve ser algo muito complicado, né, Fabrício? Exatamente. É muito complicado porque ele está o tempo todo colocando você... Diminuindo as pessoas ao seu redor? Exatamente. Ele diminui as pessoas para ele se sentir bem, né? Ele se sentir superior, né? Entendi. Então, um dado importante é que é mais comum no sexo masculino, né? Mas não impede que aconteça também com as mulheres. E, normalmente, o indivíduo, ele tem essa questão autopsíquica, né? Adoecida, e ele também adoece a sociedade. Então, por onde ele passa, ele deixa aquele rastro ruim
de pesar o ambiente, né? Ah, fulano. Então, ele quer ter também uma situação de poder, né? Porque ele precisa estar sempre por cima, né? Então, ele adoece as pessoas que com ele convivem. Exatamente. Nós vamos falar mais sobre essas consequências, né, que afetam as pessoas ao seu redor no próximo bloco. Não saia daí que o Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios. Hoje a gente está trazendo aqui um tema pouco falado, principalmente aí nas mídias, que é o transtorno da personalidade narcisista. É um transtorno que acomete muitas pessoas, mas que ele não é muito falado, até porque, Fabrício, quem é narcisista, como você falou, uma das características é dele não achar que tem nada de errado com ele. Então, acho que dificilmente essa pessoa deve procurar uma ajuda médica. Exatamente. Você falou muito bem. Ele tem uma dificuldade na autocrítica. Isso para ele é muito difícil, dele voltar os olhos, voltar o dedo que ele às vezes indica para uma pessoa, que ele aponta para uma pessoa, para si próprio. Então, ele acaba não tendo esse sofrimento, né? Ou externalizando esse sofrimento, e aí ele acaba não buscando ajuda. Então, inclusive, não é fácil conviver e também não é fácil tratar o indivíduo com esse transtorno de personalidade, embora seja importante a gente tentar abordar e tratar, né? Eu tenho até uma seguidora que comentou comigo que tem uma mãe narcisista, que ela sofre muito com essa situação. Como que é lidar com o narcisista, Fabrício? Como que a pessoa deve lidar, sendo que ela entende, ela compreende que ali tem um transtorno? Lidar com o narcisista é uma tarefa muito difícil, né? Então, o indivíduo, como eu mencionei, ele tem esse sofrimento, de certa forma, psíquico, né? Ele tem um desbalanço, né? Um desequilíbrio, e aí ele desequilibra o ambiente em que ele frequenta. Então, isso em todas as áreas, seja no âmbito familiar, no âmbito das relações afetivas, sociais, acadêmicas, profissionais. Então, é muito difícil porque ele não aceita a opinião do outro, ele não valoriza o esforço, o trabalho do outro, porque é o dele que tem que ser valorizado, né? O trabalho e o esforço só dele, né? Então, uma forma de abordar muito interessante é através da psicoterapia, né? Esse indivíduo precisa de ter esse olhar de um profissional preparado para abordar e para enfrentar e para lidar com esse tipo de coisa. Enfrentar num bom sentido, né? O enfrentamento daquele comportamento, né? De uma forma saudável. Sabendo que a pessoa que convive com o narcisista também sofre com essa situação toda, ele também precisaria de passar por um tratamento? Então, eu acho que essa pergunta é fundamental porque nas relações interpessoais, né, seja de mãe e filha, como é da sua seguidora, seja de mãe, de pai e filho, enfim, namorados, casados, existe muito sofrimento porque o indivíduo tende a desvalorizar o seu parceiro, o seu filho, enfim. Então, é muito comum que as pessoas evoluam com ansiedade ou até com depressão. Com certeza. Porque ela tem um relacionamento que a gente chama de abusivo, né? Abusivo, tóxico. Exatamente. Está o tempo todo sendo desvalorizado e ninguém deve passar por isso e se passar por isso durante muito tempo, vai ter alguma consequência, né? Entendi. Qual que é o tratamento adequado para esses casos? Além da terapia, né? Sim. A gente precisa lembrar que o indivíduo que tem transtorno de personalidade narcisista, ele pode evoluir com comorbidades, né? Então, uma delas é a depressão, o transtorno por uso de substâncias é comum também, que é o indivíduo que faz uso de drogas, né? E pode ter também comorbidades com outros transtornos de personalidade, né? Como, por exemplo, o paranoide, o transtorno de personalidade histriônico, né? O borderline. Então, isso traz mais complexidade a tratar um quadro que já é, por natureza, né, por si, ele já é complexo. Então, depende muito das comorbidades e das queixas do indivíduo para que a gente lance ou não mão das medicações, né? Mas, para começar, a psicoterapia é fundamental. E dependendo da gravidade, entraria com medicação.
Isso, da gravidade ou dos sintomas associados, das queixas que ele possa eventualmente fazer, né? Uhum. Então, lembrando então que o narcisista ele não tem noção do seu próprio egoísmo, do seu transtorno, ele acha que ele é uma pessoa normal. Ele não vê aquele comportamento, né, e aquela sensação que ele tem, aquela certeza que ele tem como algo que possa estar equivocado e que pode fazer mal ao outro, né? Ele acha que as pessoas estão a serviço dele e mais que isso, que estão abaixo dele, né? E aí ele, assim como ele tem um prejuízo nas relações com as pessoas, ele vai ter também um prejuízo na relação com os seus descendentes, né, com os seus filhos. Com Então, certeza. pode criar esse ambiente familiar adoecido e aí a criança, ela nasce com predisposição, por exemplo, a ter depressão, porque é uma criança que às vezes vai ser penalizada ou vai ser sempre desvalorizada, né? E aí vai alterar a formação da personalidade dessa pessoa. Mas se, por exemplo, é comum uma mãe que tenha o transtorno, o filho também acabar adquirindo, né, desenvolvendo esse transtorno aí no decorrer da vida? Com certeza, pode ter, porque às vezes ela tenta até compensar a crítica em excesso, ou ela recebeu essa crítica, ela vai repassar essa crítica em Ou excesso. até por você repetir um comportamento, Exatamente. né? Porque geralmente a gente é espelho, né? Os pais são espelhos para os filhos. Que é a noção de comportamento aprendido. Então ela Isso. aprendeu dessa forma, recebeu o amor ou o carinho, ou enfim, né, as correções dessa forma, e aí ela vai vai passar isso para o filho. Então isso pode gerar aquela questão lá dos excessos, né? Pode ser um excesso de crítica ou um excesso de elogio. Então a gente tem que buscar sempre o equilíbrio para que não tenha uma cisão ou uma desestruturação da personalidade, né? Bom, a gente vai fazer mais uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre esse assunto. Não saia daí que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios. Hoje o Dr. Fabrício Batista, que é psiquiatra da infância e da adolescência, está aqui no programa, né, meu convite para a gente falar sobre o transtorno da personalidade narcisista. É um tema que foi até pedido por algumas pessoas na internet, no Instagram, e que eu comecei esse programa falando daquela lenda de Narciso, né, contando aquela história que Narciso se apaixonou pelo seu reflexo e ficou tão encantado que ele acabou morrendo afogado. É isso que acontece com o narcisista, Fabrício? Como diria Caetano Veloso, né? Narciso acha feio que não é espelho, né? Então é uma pessoa que ele é muito focado e voltado para ele, ele é apaixonado demais por si só, o que atrapalha até dele se apaixonar e ver qualidades no outro ou na outra pessoa, né? Então realmente, acho que é bem colocado. E é aquela coisa, a pessoa ela foca tanto nela que acaba gerando outros transtornos, não só prejudicando quem está ao seu redor, mas, igual você falou, tem consequências, né? Para ela mesma, se ela não for tratada. Sim, porque ao longo da vida ela vai tendo relações que vão sendo muito fugazes, porque a pessoa, quando percebe um comportamento desse, ela tende a evitar, né, o indivíduo. Então ele vai ter dificuldade, ou o ambiente em que ele convive vai ser sempre complicado, seja no trabalho, seja em casa, né? Sim. Então, vão ter sempre as pessoas que percebem e algumas conseguem se afastar e outras não podem, né? O que é mais difícil. Bom, se eu tenho uma pessoa no meu meio familiar, alguém que não tenha, né, que eu não tenha como não conviver, o que você deve fazer? O que a gente que convive, que conhece alguém com essas características deve fazer? Não existe uma fórmula, né, pronta para essa situação, mas a gente tem sempre que buscar o diálogo, né, tentar mostrar para a pessoa que existem alguns comportamentos que não estão aceitáveis, né, e que podem ser melhorados, e aí buscar uma ajuda de um profissional. Eu acho que o profissional da psicologia, ele é um excelente profissional para fazer uma primeira abordagem e tentar, né, construir algum processo terapêutico que vai beneficiar esse indivíduo. E, eventualmente, havendo a necessidade, o próprio psicólogo poderá encaminhar o psiquiatra se houver alguma questão que soma a esse quadro algum outro tipo de sofrimento mental, né? Bom, e para as pessoas, então, hoje, que estão assistindo esse programa, para a gente não sair também
tendo conceitos errados, né, Fabrício? Vamos lá. Quais são, então, vamos relembrar aqui as características de uma pessoa que realmente pode ter esse transtorno? Essa colocação sua é de extrema importância porque a gente tem que tomar cuidado para não querer diagnosticar as pessoas sem ter o devido conhecimento ou preparo para isso, né? Eu vou repetir, é inteiramente normal de a gente ter traços de alguma outra personalidade e isso não trazer disfuncionalidade ou sofrimento para a gente. Isso todos nós temos. O problema é quando esse passa a ser um padrão persistente, generalizado, no qual o indivíduo sofra ou ele coloque as pessoas que convivam com ele em sofrimento. Então, as características principais do transtorno da personalidade narcisista são um padrão persistente de grandiosidade, uma falta de empatia, uma necessidade de ser admirado, de ser adulado, arrogância, o indivíduo que ele tem inveja e ele tem a convicção de que ele é invejado, né? Uma outra convicção importante é de que ele é uma pessoa única, uma pessoa especial, uma pessoa superior às outras, as que convivam com ele, né? E ele tem essa necessidade de se relacionar com as pessoas sempre buscando um proveito próprio, extraindo algo de bom a seu favor nas relações, né? E ele sempre também deprecia, ele sempre te deixa ruim. É aquela pessoa que traz consigo uma energia ruim e que quando vai embora você se sente até um pouco esgotado ou que você não se sente bem por aquele contato, ainda que seja breve. Entendi. Bom, fica então essa dica para vocês que nos acompanharam até aqui, lembrando que não façam diagnóstico, né? Não venham a gerar, né, nenhum tipo de diagnóstico. Se você desconfia, se você suspeita, conversa, né? De repente dá até para conversar com a pessoa sobre essa situação, dependendo do seu vínculo, né? E indicar para ela procurar uma ajuda. Exatamente. Às vezes a pessoa até possa ter uma noção de que tem algo errado, mas como ninguém fala com ela, ela vai levando, né? Mas boa conversa eu imagino pode que seja ajudar. difícil, por exemplo, num relacionamento conjugal, a pessoa que passa por isso deve ser complicado, uma hora cansa. Isso, cansa, mas não só cansa, ela pode até adoecer, né? A pessoa que é vítima, né? A pessoa que sofre essas características, sofre esses atos deles de deixar sempre para baixo, de depreciar a pessoa, né? Então, isso, com o tempo, gera uma autoestima baixa na pessoa e isso pode predispor um quadro depressivo. Tá certo. Obrigada, doutor Fabrício, por atender meu pedido de vir aqui no programa trazer esse tema para o nosso público. Muito obrigada, tá? Volte sempre. Você que nos acompanhou até aqui, espero que tenha gostado das informações que nós trouxemos hoje. Continue acompanhando aí a programação da TV Sistec, continue acompanhando a gente lá no Instagram, nas nossas redes sociais, no YouTube. E até a próxima semana, se Deus quiser.